Olá pessoal, você que está se preparando para o Exame de Conteúdo Brasileiro da certificação no CNPI, assista esse vídeo que eu vou corrigir aqui 10 questões de cálculo que podem cair no seu exame. E são questões de todos os assuntos que envolvem cálculo, principalmente as que exigem o uso da calculadora HP. E se você quiser receber o PDF dessas questões com todas as resoluções que a gente colocou, é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Nós vamos te enviar gratuitamente, isso mesmo, sem nenhum custo. O link e o número estão aqui na descrição desse vídeo. Só chamar a gente lá. Bom, sem mais enrolação, vamos iniciar aqui. Bom, primeira questão é do módulo de conceitos econômicos sobre oferta e demanda. E esse é um assunto fácil, que se cair no seu exame, você não pode errar. Então vamos lá. Considerando as equações da curva de demanda e oferta de um produto, calcule o seu preço de equilíbrio. Bom, como calcular o preço de equilíbrio? Bem simples. Basta você igualar uma equação com a outra. Então veja que aqui nesse exemplo nós igualamos a equação da demanda com a equação da oferta. Aí agora é só isolar a variável P. Então, fazendo aqui o cálculo, chegamos que o preço de equilíbrio é de R$ 8,50. Alternativa C. Então, conforme vocês puderam ver, é uma questão que não tem nenhum segredo. Basta igualar uma equação com a outra, isolar a variável P para chegar no resultado que é o preço de equilíbrio. Questão número 2. Uma empresa comprou uma máquina de produção por R$ 120 mil. Essa máquina gerou de retorno para a empresa 40 mil no primeiro ano, 70 mil no segundo ano e 90 mil reais no terceiro ano. Considerando uma taxa de desconto de 8%, qual a TIR do investimento? Então, um assunto aqui com grande possibilidade de cair no exame. De todas as questões que nós vamos estudar aqui, essa é uma das que tem mais chance de cair na prova. Então, vamos relembrar como que calcula a TIR, né? A taxa interna de retorno. E para isso, nós vamos usar a calculadora HP12C. Esse exame de conteúdo brasileiro, você não pode ir sem essa calculadora, senão é muito difícil calcular as questões que envolvem juros, né? E são várias delas. Essa é um exemplo. Então, o primeiro passo é limpar o registro da calculadora, né? Tecla F e a tecla CLX. É importante fazer esse processo para que limpe qualquer informação que esteja salvo na memória da calculadora, né? Isso vai impedir que ela faça algum cálculo errado. Bom, então vamos inserir as informações. Aqui no enunciado diz que a empresa comprou uma máquina por 120 mil. Então esse foi o investimento da empresa. Vamos marcar aqui 120 mil. Como foi um valor que saiu do caixa, esse valor será negativo. E aonde vamos inserir esse valor? Aqui na tecla CF0, né? Então, aperta a tecla G aqui, que está em azul, CF0. Pronto. Agora, o próximo passo é inserir os retornos que a empresa teve nos 3 anos, né? E é importante que você coloque essa informação na ordem que o enunciado te dá aqui. Porque como nós estamos utilizando, né, vamos colocar aqui uma taxa de desconto, se você inverte a ordem, o cálculo ele vai distorcer, né? Porque uma taxa de desconto aplicado em 2 anos é maior do que a 1 ano. Uma taxa de desconto aplicado em 3 anos é maior do que no primeiro e no segundo ano. Por isso tem que colocar as informações na ordem que o enunciado te deu. O primeiro ano teve um retorno ali de 40 mil. Então vamos colocar aqui CFJ. No segundo, 70 mil reais, CFJ. E no terceiro, 90 mil reais, CFJ. Bom, agora só inserimos a nossa taxa de desconto, que é o nosso I, né? Nossa taxa de juros que foi utilizado como taxa de desconto. E pronto,
nós já conseguimos calcular a tiro. E qual que é a tecla que vai trazer a taxa interna de retorno? Essa aqui, ó, IRR, aqui na calculadora ela vai estar em inglês. Então, aperta a tecla F e a taxa de retorno é de 26,41%, né? Resposta correta, alternativa A. Questão número 3. Qual a rentabilidade real após um ano investindo R$ 2.000 em um título de renda fixa que rende 10% ao ano, com uma taxa de inflação de 6% no ano? Mais uma questão sobre juros, mas essa dá para fazer na mão, não será necessário o uso da calculadora. Bom, a questão quer saber a rentabilidade real. O que é rentabilidade real? É quanto o investimento rendeu descontado a inflação. E para calcular a rentabilidade real, primeiro nós temos que calcular a taxa real, que é bem simples. Então, a taxa real ela é 1 mais a taxa de juros, que nesse caso aqui a taxa de juros desse investimento é de 10%, dividido por 1 mais a taxa de inflação, que é de 6%. Depois subtrai 1 novamente. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós temos uma taxa real de 3,7%. O que isso vai dizer? Que esse título, a rentabilidade real dele, que ele traz para o investimento, é de 3,7%, né? Então, não será de 10%. Essa é uma rentabilidade nominal. Rentabilidade real é de 3,7%. Agora, só calcular sobre o valor que foi investido, que é de 2.000, multiplicando então a rentabilidade real desse investimento foi de R$ 74,00, alternativa D. Questão número 4. A empresa Beta pagou R$ 5,00 de dividendos no último ano. É esperada uma taxa de crescimento perpétuo de 5%. O custo de capital próprio da empresa é de 10%. Qual o preço justo das ações da empresa Beta? Então temos aqui uma questão do modelo de Gordon. Esse assunto faz parte do módulo 2 de mercado de capitais. E olha, já tive relatos de alunos que disseram ter caído 4, 5 questões do modelo de Gordon no exame. Então é bastante coisa. Você não pode ir para essa prova sem saber como aplicar esse modelo. Senão você corre o risco ali de perder vários pontos, né? Lembrando que as questões do exame da PMEC, elas são sorteadas. Então, quem pensa assim, eles vão colocar um pouco desse assunto, um pouco do outro, está muito enganado. As questões são sorteadas e dentro do módulo 2, que é o módulo de mercado de capitais, é um módulo mais extenso, né? Então, tem várias questões ali de todos os assuntos e pode ser que caia várias questões de um único assunto. Então, tem que tomar bastante cuidado com esses conteúdos, né, que podem ser cobrado aí várias questões. Então vamos relembrar aqui como é a fórmula do modelo de Gordon. Lembrando que é necessário decorar essa fórmula, né, pois na prova eles não fornecem essa informação. Aliás, nenhuma informação, né, de nenhum cálculo. Então o modelo de Gordon é P é o preço justo das ações, que é igual o dividendo esperado no próximo ano. Então esse D1 ele é o D0. O que é o D0? É o quanto a empresa pagou de dividendo no último ano, multiplicado por 1 mais G. O que seria o G? O G é a nossa taxa de crescimento, já vou colocar aqui. R, que é o custo de capital próprio, e G, que é a taxa de crescimento perpétuo. Então, isso aqui é básico, tem que estar na cabeça de vocês, né? Tanto qual é a fórmula, como o que significa cada elemento dessa fórmula. Bom, agora tendo essas informações, só substituir, né? Então a questão que a questão está pedindo é o preço justo das ações. Então substituindo aqui, o D1 ele vai ser o D0, que é de R$ 5,00, que foi o que a empresa pagou no último ano, multiplicado por 1, né? Dessa fórmula aqui, por 1 mais G. O que é G? É a taxa de crescimento perpétuo, né? 5%. Então, 5 multiplicado por 1 mais 0,05. Lembrar de colocar em decimal aqui o que é em percentual.
dividido pelo nosso custo de capital próprio, né, que é o retorno exigido pelo acionista, que pode ser calculado pelo modelo CAPM. Então, pode ser que nesse exame ele não te dê esse custo de capital 10%. Pode ser que ele peça que você calcule qual é o custo de capital próprio. E a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Então, o custo de capital próprio subtraído a taxa de crescimento. Bem simples. Substituindo os dados da equação, só fazer o cálculo e nós chegaremos aqui que o preço justo é de R$ 10,50, alternativa B. Questão número 5. As ações da empresa Ômega têm uma taxa de retorno requerida de 8%, uma taxa de crescimento constante de 4% e uma taxa de distribuição de dividendos de 20%. Qual o índice PL da empresa Ômega? Então, uma questão para calcular o índice PL, esse que é um dos principais múltiplos do mercado. É muito importante que você saiba como calcular e como aplicar esse indicador também, visto que pode cair questões teóricas, né, sobre esse indicador. Bom, só que aqui nessa questão, o enunciado não dá o preço da ação nem o lucro por ação. Então, não é um cálculo simples ali que você só vai dividir um pelo outro. Pessoal, vou interromper por um minuto para dar um recado muito importante. Você que está se preparando para o exame de conteúdo brasileiro e já está pensando em agendar a prova, não deixe de fazer antes com a gente uma avaliação pré-exame, que é uma etapa muito importante para que você chegue 100% preparado no dia da prova e evitar que seja reprovado e tenha que arcar com o custo do exame novamente, que cá entre nós não é barato. Nesse processo nós vamos avaliar o seu conhecimento sobre os principais assuntos de cada módulo, te passar um feedback, dicas para a prova, além de exercícios dissertativos com direito à correção dos nossos professores, tá bom? Para saber mais, acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo. Nesse caso, nós teremos que calcular aplicando uma das variantes de cálculo do índice PL. Então, existem outros meios de calcular esse índice, né, através de fórmulas já conhecidas do mercado. E qual que nós vamos utilizar aqui? Bom, o enunciado, ele dá a taxa de retorno requerida, que é de 8%, a taxa de crescimento constante, que é de 4%, e o índice payout, né, que é a taxa de distribuição de dividendos, que é de 20%. Então, com base nisso, já podemos definir que é possível calcular através do modelo de Gordon. Então, temos aqui a fórmula do modelo de Gordon. Bom, e o que acontece se eu dividir aqui o preço pelo lucro, né? E dividir também aqui o dividendo pelo lucro. Então, nós chegaríamos nessa fórmula aqui, onde nós estaremos respeitando as regras da matemática, então não estamos infringindo aqui as regras da equação, e chegaremos numa fórmula que temos aqui o índice PL, ó. O que é isso aqui? É o preço sobre o lucro. E temos aqui o dividendo sobre o lucro. E o que é isso aqui? É a taxa de distribuição de dividendo, né? É isso aqui, ó. Ou também chamado de índice payout. Pronto, agora só substituir os dados na equação. Então, o índice PL será 0,20, que é referente a 20% do payout, sobre a taxa de desconto, né, a taxa de retorno requerida, que é de 8%, menos a taxa de crescimento. E fazendo esse cálculo, chegamos na resposta aqui, alternativa C, o índice PL de 5. Questão número 6. Qual o retorno exigido de uma carteira de mercado, considerando que a taxa livre de risco seja de 4%, o prêmio de risco de 6% e o beta da carteira de 0,8%? Bom, nessa questão nós temos que usar o modelo CAPM. Esse é um assunto muito importante que ao menos uma questão vai cair na sua prova. Então vamos colocar aqui a fórmula do modelo CAPM para a gente relembrar. Bom, então o que esse modelo calcula é o custo de capital próprio, né? O retorno exigido pelos acionistas, né? Então,
O KUE aqui, ele é justamente o retorno exigido pelos acionistas. RF, né, Risk Free, é a nossa taxa livre de risco. B é o beta, né, que é o indicador que mede a sensibilidade do ativo de acordo com a variação do mercado. RM, que é o retorno do mercado, e RM menos RF, que é o retorno de mercado menos a taxa livre de risco, é o prêmio de risco. Então, assim como o modelo de Gordon tem que estar gravado na mente de vocês, né? Como que calcula, qual que é a fórmula, o que representa cada elemento da fórmula, o modelo CAPM também é muito importante. Inclusive, conforme eu comentei com vocês, pode ser que caia na mesma questão que você tenha que calcular o modelo CAPM para obter aqui o retorno exigido pelos acionistas, para aplicar no modelo de Gordon e calcular o preço justo da ação. Então, essa questão, uma questão semelhante a isso, caiu no meu exame e de alguns alunos que reportaram para mim também. E tendo a compreensão dessa fórmula aqui, ou seja, você treinou ali com vários exercícios, né, praticou, vai ser questões simples para resolver, né, questões que você vai ver ali na prova, vai até agradecer por ter caído no seu exame, né, porque é só substituir os dados na fórmula e será uma conta simples de fazer. Então, aqui nesse caso, ó, taxa livre de risco, 4%, que o enunciado deu. 0,8 é o beta da carteira, aqui, ó, beta da carteira, multiplicado pelo prêmio de risco, esse aqui, ó, prêmio de risco, que o enunciado deu 6%. Fazendo essa conta, chegamos aqui no retorno exigido pelos acionistas, de 8,8%, alternativa D. Então, será tão simples quanto isso, entendendo a fórmula, o que representa cada elemento da fórmula. Na questão é só substituir os dados para fazer o cálculo. Questão número 7. Um investidor comprou R$100 mil em ações da empresa Beta e após 2 meses vendeu essas ações por R$130 mil. Supondo que esse investidor não teve nenhum custo operacional, quanto será o imposto de renda retido na fonte dessa operação? Então, esse é um assunto de extrema importância, né? Todo analista ou investidor tem que saber calcular um imposto de renda das suas operações. Isso é básico, tem que estar na cabeça de cada um. Então, vamos calcular aqui primeiro quanto foi o lucro dessa operação. Então, ele comprou as ações por 100 mil e vendeu por 130 mil. Substituindo um pelo outro, ele teve um lucro aqui de 30 mil reais. Bom, o imposto de renda da operação, como foi uma operação de swing trade, né, não foi uma operação de day trade, você pode ver aqui que foi 2 meses depois, é de 15%, né? Então, 15% de 30 mil que foi o lucro, R$ 4.500. Só que essa questão não pede qual foi o imposto de renda da operação. O que ela pede? Olha aqui, ó, o imposto de renda retido na fonte, né? Então, é diferente. E quanto que é o imposto de renda retido na fonte desse tipo de operação? Então, tá aqui, ó, imposto de renda retido na fonte de swing trade é de 0,05% do valor de venda. Presta atenção aqui, do valor de venda, ou seja, dos 130 mil e não do lucro, não dos 30 mil. E pode ter certeza que na prova vai ter alguma alternativa que vai ser 0,05% do lucro, para justamente você na hora ali, às vezes na pressa, né, sem prestar atenção, calcular e errar. Então, fazendo esse cálculo aqui, 0,5% de 130 mil, R$ 6,50. Esse foi o imposto de renda retido dessa operação, alternativa C. Questão número 8. João quer financiar um imóvel. Ele custa R$ 500 mil. Ele vai financiar no prazo de 120 meses. Vai pagar 20% de entrada. Considerando que a prestação será de R$ 8 mil, qual a taxa de juros do financiamento? Então, aqui mais uma questão de juros compostos, né? Que sem o uso da HP fica muito difícil de calcular.
Então, antes da gente fazer esse cálculo, vamos relembrar aqui as teclas da calculadora que são usadas para resolver essas questões. Então, o PV é o nosso valor inicial, que nesse exemplo aqui será 500 mil descontado, né, o pagamento da entrada. FV é o valor futuro, a gente não vai usar para esse cálculo aqui. I é a taxa de juros, né, que é o que o enunciado está pedindo. N é o número de parcelas. PMT é o valor das parcelas, né, de 8 mil. E algumas teclas complementares, né, CHS para mudar o sinal e F mais CLX para limpar o registro. Então vamos fazer aqui esse cálculo. E lembrando que nesse exercício o enunciado está pedindo a taxa de juros, mas pode ser que a questão peça o valor do produto à vista, né, o valor da prestação, o prazo de pagamento, e a forma para resolver será sempre a mesma, né? A lógica não muda, é igual. Então vou pegar aqui a calculadora HP para a gente fazer esse cálculo. Bom, o primeiro passo é limpar o registro. Então não pode esquecer, sempre que for utilizar a calculadora HP, tem que limpar o registro para ela não fazer o cálculo de forma incorreta. Bom, aqui diz que João vai financiar um imóvel que custa 500 mil reais. Então vamos colocar aqui 500 mil reais. Só que fala que ele vai pagar 20% de entrada, então ele não vai financiar o valor inteiro. Então vamos descontar aqui os 20%. Apertei aqui na tecla Enter, 20%. Agora é só subtrair 400 mil. E como é o valor que vai sair do caixa dele, esse valor tem que estar negativo, né? Tecla aqui CHS para mudar o sinal. Agora vamos inserir aqui no PV, que é o valor inicial. Bom, agora nós vamos colocar o prazo de pagamento, que aqui no enunciado é de 120 meses. Então vamos colocar aqui prazo de pagamento, que é a nossa tecla N. E considerando que a prestação será de 8 mil reais, então o valor da prestação será de 8 mil reais, que é o PMT aqui. Agora ele quer saber a taxa de juros. Então, depois de inserir todos os dados, basta você clicar na tecla que contém a informação que o enunciado está pedindo. Aqui no caso, tecla I, a taxa de juros, que é de 1,75%. Mas aí você pode até, olhando assim, você pensa, poxa, ficou barato, né? 1,75%. Só que tem uma pegadinha aqui. O enunciado, por exemplo, se ele tivesse colocado qual a taxa de juros anual, não seria 1,75%. Por quê? Porque a gente colocou o prazo aqui de financiamento em meses, né? Então eu coloquei aqui, ó, 120 meses. Se fosse anual, eu teria que ter colocado 10 anos, né? Então não seria 120 o nosso N, seria 10. Então preste atenção nesse detalhe, né? O prazo de pagamento tem que estar alinhado com a taxa de juros. Como aqui ele não colocou nenhuma informação a respeito disso, eu fiz o cálculo, né? E chegamos aqui na resposta de alternativa C, 1,75%. Mas esse é um ponto que temos que ficar atento para resolver essas questões. Questão número 9. A empresa Gama abriu uma franquia nova. O valor do investimento foi de 300 mil reais. Essa franquia gerou retorno de 120 mil reais no primeiro ano, 160 mil no segundo ano e 190 mil no terceiro ano. Considerando uma TMA de 10%, qual o VPL do investimento? Então, uma questão aqui sobre VPL, né? O que é VPL? Valor presente líquido. Nós resolvemos uma questão sobre a taxa interna de retorno anteriormente e vocês vão ver que é bem semelhante. Inclusive, na prova, pode pedir que você calcule na mesma questão o VPL e a TIR. Isso eu lembro que aconteceu no meu exame, alguns alunos já relataram isso também, mas você sabendo fazer um, você sabe fazer o outro, então não tem erro. O primeiro ponto aqui é entender o que é uma TMA, né? TMA é a abreviação de taxa mínima de atratividade. Então, ao invés do enunciado passar a taxa de juros, ele pode passar a TMA e ela será a taxa de juros usada para o cálculo. Então, é importante conhecer essa nomenclatura. Bom, vamos pegar aqui a calculadora HP para nós realizarmos esse cálculo. Então, vou limpar aqui o registro, né?
e vou inserir as informações. Então, o valor do investimento foi de 300 mil. Como é um valor que saiu, né, negativo, vamos inserir aqui no nosso CF0. Agora vamos colocar aqui o retorno que essa franquia gerou, né? E lembrando, tem que colocar aqui na ordem que o enunciado trouxe: 120 mil no primeiro ano, 160 no segundo e 190 no terceiro ano. Então isso é muito importante. 120 mil foi o primeiro ano, CFJ, 160 no segundo e 190 no terceiro. E qual que é a nossa taxa de desconto, né? Que nesse caso é a TMA, de 10%. Então, nossa taxa de desconto aqui, 10%. Pronto, inserimos todas as informações. Agora é só apertar essa tecla aqui, ó, NPV, tecla F, NPV, e está aqui o resultado, R$ 84.072,13. Aí se pedisse a taxa interna de retorno, mesma coisa, ó, não precisa nem fazer o cálculo de novo. Tecla F, aqui taxa interna de retorno de 24,10%. Então é muito simples, não tem nenhum segredo. Aprendendo a função de cada tecla, né, e fazer alguns exercícios, praticar, essas questões aqui vão ser muito fáceis de acertar. 10ª questão: um produto que teve uma variação percentual da quantidade de 10% e variação percentual do preço de 20%, esse produto é considerado um bem inelástico, elástico, unitário ou nenhuma das alternativas acima. Então, uma questão aqui sobre o módulo de conceitos econômicos, né? Então, o que a questão quer saber? Ela quer classificar esse produto, né? Mas para isso é necessário calcular a elasticidade primeiro. E como que faz isso? Bem simples. A elasticidade preço da demanda é a variação percentual da quantidade dividido pela variação percentual do preço. Então, a variação percentual da quantidade, nesse caso aqui é de 10%, e a variação percentual do preço de 20%. Fazendo esse cálculo, chegamos aqui numa elasticidade de 0,5. Bom, mas o que isso quer dizer, esse 0,5? Então vamos lembrar aqui as classificações. Elasticidade menor do que 1 são chamados de bens inelásticos, isto é, os consumidores são menos sensíveis aos aumentos de preços. Elasticidade maior do que 1 são chamados de bens elásticos. Nesse caso, os consumidores são mais sensíveis aos aumentos dos preços. E elasticidade igual a 1 são chamados de bens unitários. Nesse caso, a quantidade varia exatamente a variação do preço. Então, como a elasticidade aqui foi de 0,5, nós podemos dizer que é um bem inelástico, né? Que é menor do que 1. Então, resposta correta, alternativa A. Bom, finalizamos aqui as questões de cálculo. Agradeço você que assistiu o vídeo até o final. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Aproveito para te indicar o vídeo que está aqui na descrição, onde eu faço a correção de uma prova completa do conteúdo brasileiro, com 60 questões. E convido você também a seguir nossa página no Instagram. Estamos sempre postando vagas para profissionais como CNPI e informações referentes à certificação e à profissão de analista. E caso você queira um preparatório completo para o conteúdo técnico ou fundamentalista, ou até mesmo conteúdo brasileiro, acesse o nosso site e confira a grade e as vantagens do nosso treinamento. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vejo vocês por lá, um abraço e até a próxima.